Quantas vezes você já foi chamado de egoísta só porque disse não? Quantas vezes sentiu culpa por escolher a si mesmo, enquanto o mundo à sua volta te ensinava que ser bom era se anular em silêncio? E quantas vezes escondeu suas próprias necessidades só para manter a imagem de alguém fácil, gentil, confiável? Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E despertar, muitas vezes, é ser chamado de egoísta por quem se beneficiava da sua ausência de si. Este vídeo não é um ataque ao altruísmo, mas um chamado à integridade. Porque existe um tipo de bondade que adoece, a que nasce do medo de ser rejeitado, do medo de perder amor, do medo de confrontar a própria raiva. E essa bondade, quando não vem da verdade, se transforma em um autoabandono elegante, sutil, mas mortal. A cultura do ser bonzinho se tornou um campo minado. Quanto mais você cede, mais é cobrado. Quanto mais você se anula, mais te exigem. E quando finalmente ousa se escolher, te apontam o dedo, como se honrar a própria alma fosse um pecado. Mas aqui a proposta é outra. É olhar para o que chamam de egoísmo e perguntar: e se isso for na verdade o início da minha libertação? E se esse não que eu dei for na verdade um sim à minha essência? E se aprender a colocar limites, não me afastar das pessoas, mas me reconectar comigo? Jung dizia que o processo de individuação começa quando rompemos com os papéis herdados. E talvez você esteja justamente nesse ponto. Cansado de agradar, esgotado de se adaptar, pronto para se tornar inteiro. Mesmo que isso pareça para os outros egoísmo. Desde muito cedo, aprendemos que ser bom é abrir mão, que amar é se adaptar, que ser uma boa pessoa é estar sempre disponível, compreensivo, tolerante. Crescemos ouvindo que o outro vem primeiro, que pensar em si é egoísmo, que recusar pedidos é grosseria. E assim, aos poucos, vamos nos distanciando daquilo que sentimos para nos encaixar naquilo que esperam. Só que, em nome dessa bondade que não fere ninguém, acabamos ferindo a nós mesmos. E é esse o ponto que a psicologia de Jung nos convida a questionar. Que ser uma boa pessoa é estar sempre disponível, compreensivo, tolerante. Crescemos ouvindo que o outro vem primeiro, que pensar em si é egoísmo, que recusar pedidos é grosseria. E assim, aos poucos, vamos nos distanciando daquilo que sentimos para nos encaixar naquilo que esperam. Só que, em nome dessa bondade que não fere ninguém, acabamos ferindo a nós mesmos. E é esse o ponto que a psicologia de Jung nos convida a questionar. Carl Jung dizia que tudo o que reprimimos se transforma em sombra. E quando você reprime sua vontade, seu limite, sua verdade, para parecer generoso, você não está sendo bom, está se fragmentando. Porque por trás de muitos gestos ditos altruístas, o que existe é medo. Medo de não ser amado, medo de ser rejeitado, medo de desagradar. E esse medo se disfarça de gentileza. Você diz sim com um sorriso, mas por dentro está exausto. Você ouve sem reclamar, mas sente raiva por não ser ouvido. Você ajuda, mas espera algo em troca, mesmo que não admita. Esse não é o altruísmo real. É um pacto silencioso de autonegação. Um acordo inconsciente em que você se coloca sempre por último, esperando que alguém, um dia, reconheça e retribua. Mas esse dia quase nunca chega. E quando chega, não basta. Porque ninguém pode preencher o buraco deixado pela sua própria ausência. O vazio de nunca ter se escolhido, de nunca ter se priorizado, de nunca ter se ouvido de verdade. É nesse ponto que surge o impulso, o grito abafado da alma, o momento em que você começa a cansar de se doar além da conta, começa a se irritar com pequenos pedidos, começa a sentir raiva de quem antes você apenas queria agradar. E essa raiva te assusta. Você pensa: será que estou me tornando uma pessoa ruim? Mas talvez não seja isso. Talvez você esteja apenas deixando de ser a pessoa que se trai o tempo todo. Há momentos em que o maior ato de sanidade é se escolher, dizer não mesmo com medo, encerrar ciclos mesmo se chamarem de ingrato, sair de vínculos que só funcionavam porque você estava sempre cedendo. E isso sim parece egoísmo para quem se beneficiava do seu silêncio.
para quem se acostumou a ter você sempre disponível, para quem viu na sua ausência de limite uma fonte inesgotável de conforto. Mas esse egoísmo é outro nome para a integridade. É o início de uma nova forma de existir, uma existência com bordas, com presença, com respeito. Porque você só consegue respeitar os outros quando aprende a se respeitar. E ninguém se respeita se vive em função de expectativas alheias. Você pode amar alguém e ainda assim dizer não. Você pode ser generoso e ainda assim se preservar. Você pode ser empático e ainda assim colocar limites. Tudo isso é possível, mas só quando você abandona a ideia de que precisa ser perfeito para merecer afeto. O que muitos chamam de egoísmo, Jung chamaria de individuação. O processo pelo qual você deixa de viver no script coletivo e começa a ouvir o que sua alma precisa para florescer. Esse caminho é solitário, sim, porque a maioria das pessoas prefere lidar com a versão moldada de você, aquela que responde ao que elas querem, aquela que evita conflito, aquela que diz sim mesmo com vontade de sumir. Quando essa versão começa a morrer, o vínculo muda, e muitos não suportam. Mas tudo bem, porque os que ficam são os que amam você, não só a função que você exercia. Assumir sua integridade vai gerar desconforto, vai te fazer duvidar, vai parecer estranho, mas aos poucos, algo em você começa a se reorganizar. Você dorme melhor, respira com mais leveza, fala menos, mas com mais verdade. O mundo pode até te chamar de egoísta, mas dentro você sabe, finalmente está voltando para casa. No teatro social da convivência, existe um personagem que quase sempre é aplaudido. O bonzinho. Aquele que nunca reclama, que está sempre disponível, que diz claro, enquanto engole o próprio cansaço, que perdoa rápido, que escuta tudo, que não cobra nada. Mas o que pouca gente percebe é que, muitas vezes, esse personagem não é uma expressão da alma, é uma armadura emocional. Uma máscara delicada, porém rígida, feita para agradar, sim, mas também para se proteger. Carl Jung dizia que a persona é a face que mostramos ao mundo e que ela é necessária para a vida em sociedade. Mas quando nos confundimos com ela, nos perdemos de quem somos. O bonzinho é uma persona socialmente admirada, mas emocionalmente adoecida. Por trás de sua gentileza, muitas vezes existe um medo avassalador de rejeição. E mais profundamente ainda, uma tentativa inconsciente de controlar o mundo ao redor. Pode parecer contraditório, mas sim, agradar também é uma forma de controle. Quando você tenta ser sempre gentil, sempre compreensivo, sempre generoso, está no fundo tentando evitar conflitos, tentando impedir que o outro se afaste, tentando garantir amor e aceitação. Através da doação constante, você cria uma dívida invisível, uma expectativa silenciosa de que os outros reconheçam, valorizem, retribuam. Só que nem sempre isso acontece. E quando não acontece, a máscara racha. E o que sai dela não é mais gentileza, é mágoa, é ressentimento, é raiva. Você diz, eu fiz tudo por essa pessoa. Mas o que você queria era ser amado em troca. Eu me doei ao máximo. Mas o que você esperava era reconhecimento. Só que ninguém pediu esse sacrifício. Ele foi oferecido como moeda de troca, mesmo que inconscientemente. E aí está o ponto mais duro de reconhecer. Às vezes o bonzinho se torna manipulador. Ele não impõe, mas se vitimiza. Ele não agride, mas fere com o silêncio. Ele não cobra diretamente, mas cria um ambiente onde a culpa faz o trabalho por ele. Esse tipo de comportamento não é maldade, é desintegração. É a alma pedindo socorro em meio a tantas negações, porque ninguém consegue sustentar por muito tempo uma bondade que ignora a própria verdade. Você diz sim para o outro, mas diz não para si. Você escuta todos, menos sua própria voz. Você ajuda todo mundo, mas não cuida de si mesmo. Até que um dia tudo isso implode. Você sente exaustão, confusão, tristeza sem motivo, e a raiva começa a aparecer. Uma raiva que você não entende, que te assusta, que parece contradizer tudo o que você acredita ser. Mas essa raiva é legítima. Ela é o protesto da alma contra a máscara.
Ela está dizendo, você também importa. Ela está pedindo para sair do pedestal da bondade compulsiva e pisar no chão firme da autenticidade. A raiva, quando escutada com respeito, vira limite, vira clareza, vira poder pessoal. Jung nos ensinou que a raiva não é o oposto do amor. É a energia que emerge quando o self se sente ignorado. Quando você se doa além da conta, seu inconsciente reage. Primeiro com incômodos, depois com sintomas, depois com colapsos. Até que você entenda, agradar o tempo todo não é amor, é medo disfarçado. E esse medo só se dissolve quando você se permite ser inteiro. Inteiro com suas vontades, com seus nãos, com sua vulnerabilidade. Quando você aprende a dizer, isso eu não quero, isso eu não posso, isso não me faz bem, mesmo que isso decepcione, mesmo que isso crie distância, mesmo que isso te tire do papel confortável de bonzinho. Porque o verdadeiro respeito nasce da verdade. Não há honra em manter relações baseadas em mentira emocional. Não há saúde em sorrir por fora e gritar por dentro. E não há amor real onde não há espaço para o seu eu completo. Você pode continuar sendo uma pessoa boa, mas agora com bordas, com limites, com presença real, com menos performance e mais autenticidade. A máscara da bondade só serve até o ponto em que ela começa a te sufocar. Depois disso, ela vira prisão. E toda prisão emocional cobra um preço alto. O de não saber mais quem você é. Por isso, se você sente raiva, escute. Se sente cansaço, respeite. Se sente vontade de se afastar, aceite. Isso não é egoísmo. É sanidade, é saúde emocional, é autorrespeito. E no fim, você descobre que quem realmente te ama vai te amar ainda mais quando você parar de fingir. Existe um tipo de egoísmo que não é crueldade, é cura. Um egoísmo que não fere, mas protege. Que não afasta por maldade, mas por preservação. É aquele momento em que você percebe que não pode mais continuar se traindo só para manter vínculos que sobrevivem da sua omissão. E talvez o nome disso nem seja egoísmo. Talvez seja integridade, coerência, verdade. Mas o mundo que aprendeu a se beneficiar da sua doação constante vai chamar de egoísmo tudo aquilo que te reconecta com a sua vontade. Carl Jung dizia que todo processo de individuação exige rupturas, e entre essas rupturas, talvez a mais difícil seja com o papel do bonzinho, porque ele é recompensado, ele é querido, ele é admirado. Mas o preço que paga é invisível, é interno. É o preço de ter que se apagar para manter essa imagem de alguém que nunca decepciona, que nunca diz, hoje não, que nunca impõe limites, mas ninguém aguenta sustentar isso por muito tempo. E quando o cansaço chega, ele vem acompanhado de raiva, de frustração, de tristeza e principalmente de confusão. Você começa a se perguntar, será que eu sou uma pessoa ruim por não querer mais ajudar todo mundo? Por não querer estar sempre disponível? Por não aguentar mais escutar os problemas alheios enquanto os meus se acumulam num canto esquecido? Não, você não é ruim. Você está apenas exausto. E talvez finalmente começando a sair da ilusão de que amar é se abandonar. O verdadeiro egoísmo destrutivo não está em quem se escolhe, mas em quem exige que o outro se apague para que ele brilhe. O verdadeiro abuso não está em quem impõe limites, mas em quem se ofende com esses limites. O mundo está cheio de pessoas que se acostumaram a te ter sempre por perto, não por amor, mas por conveniência. E quando você começa a se reposicionar, elas te acusam. Dizem que você mudou, que está diferente. E sim, você mudou. Você cansou de viver sem presença. Cansou de dar tudo o que tem e não receber nem o básico. Cansou de ser usado como apoio emocional para gente que nunca parou para perguntar como você está. A alma sente, o corpo sente, a mente dá sinais. Vêm as insônias, vêm os esquecimentos, vêm os ataques de ansiedade, vêm os rompantes de choro sem motivo, porque chegou o limite. E quando você ultrapassa esse limite por tempo demais, o inconsciente reage. Jung dizia que aquilo que não é vivido conscientemente se manifesta como destino, ou como colapso.
E talvez o seu colapso tenha nome: cansei de agradar. A boa notícia é que isso é o início da virada. É o momento em que você começa a olhar para dentro, a escutar aquela voz interna que por tanto tempo foi abafada pelas vozes externas. Você começa a entender que está tudo bem em dizer não, que você não precisa justificar cada decisão, que você tem o direito de se escolher sem precisar pedir desculpas por isso, que você pode não querer estar disponível hoje, pode preferir o silêncio à companhia que te desgasta, pode preferir uma tarde sozinho à obrigação social que te suga. E o mais curioso é que quando você começa a se respeitar, também começa a perceber quantos vínculos eram sustentados apenas pelo seu esforço. E muitos deles vão cair, vão te deixar, vão se afastar. E isso vai doer, mas é essa dor que limpa, que mostra quem fica quando você para de fingir, que revela quem te ama pelo que você é, e não pelo que você oferece. É nesse ponto que nasce o egoísmo saudável, aquele que se levanta não para dominar, mas para proteger o território sagrado da alma, que ergue barreiras não para excluir, mas para conter os vazamentos de energia que drenavam sua vitalidade. Um egoísmo que não se alimenta de culpa, mas de clareza, que não se explica demais porque sabe que quem realmente vê não precisa de justificativas. Esse egoísmo é um marco, um divisor de águas entre a vida que você viveu para agradar e a vida que você vai construir a partir da sua integridade. E essa integridade começa com gestos pequenos. Recusar um convite, desligar o telefone, dizer que não pode ajudar, colocar o celular no modo avião, cancelar um compromisso que você aceitou só por obrigação, dormir sem responder mensagens, ficar em silêncio. Cada não dito com amor é uma afirmação de existência. Cada limite imposto com respeito é um sinal de autocuidado. Cada afastamento necessário é um retorno para si. E quando alguém disser que você está egoísta, sorria. Talvez pela primeira vez na vida, você esteja apenas sendo justo consigo mesmo. Jung dizia que não há individuação sem solidão, porque é na solidão que os ruídos cessam, que as máscaras caem, que a alma fala. E nesse silêncio, você começa a entender o que realmente quer e o que não quer mais. Começa a reconstruir sua vida não em cima das expectativas alheias, mas da sua própria verdade. A culpa vai aparecer. Vai sim. Porque o antigo eu, aquele que se sacrificava por todos, ainda vai tentar voltar. Ainda vai dizer: mas e se a pessoa se magoar? E se me acharem frio? E se eu parecer insensível? E nessas horas, respire. Lembre-se que ser verdadeiro às vezes machuca, mas ser falso mata. Você tem o direito de se proteger, de escolher seus vínculos, de mudar de ideia, de encerrar ciclos, de ficar quieto, de priorizar sua saúde mental, de construir uma vida onde a paz não seja um prêmio depois do esforço, mas o estado natural da sua existência. Isso não é egoísmo, é amor próprio em sua forma mais madura. Você passou a vida ouvindo que precisava ser útil, que precisava estar disponível, que precisava pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. E você acreditou, porque queria ser amado, porque queria ser aceito, porque tinha medo de perder o lugar que conquistou oferecendo tudo, até o que não tinha. Mas agora o corpo dói, a mente trava, o coração aperta, e você sente que, se continuar assim, vai desaparecer de si. E talvez já tenha começado a desaparecer. A alma, segundo Carl Jung, tem mecanismos próprios para tentar restaurar o equilíbrio. E um deles é o colapso. Quando o ego insiste em ignorar a verdade interior, o inconsciente começa a protestar. Primeiro com um leve desconforto, depois com sintomas, depois com crises. Até que você entenda. O seu problema não é ser egoísta. O seu problema foi nunca ter aprendido a se colocar como prioridade sem se culpar por isso. As pessoas confundem egoísmo com integridade porque estão acostumadas a ver você se doando além do limite. E qualquer sinal de que agora você está se cuidando parece para elas uma ameaça, porque a sua luz deixava elas à vontade na própria sombra.
porque sua bondade extrema sustentava os vazios que elas não queriam encarar. Porque enquanto você se doava, elas não precisavam olhar para as próprias faltas. Quando você começa a mudar, você obriga os outros a mudarem também, ou a se afastarem. E sim, isso é doloroso, mas também é libertador. Libertador perceber que você não é responsável por salvar ninguém, que você não precisa mais carregar o mundo nas costas para provar seu valor, que você pode sim amar e ainda assim se escolher, que você pode sim cuidar e ainda assim impor limites, que você pode sim ser gentil, sem se violentar para isso. Mas há um ponto nessa jornada em que tudo parece um deserto. O ponto em que você não está mais lá, no lugar onde agradava a todos, mas também ainda não sabe quem você é quando para de agradar. Esse é o momento mais perigoso e também o mais sagrado, porque é nesse intervalo entre a morte do personagem e o nascimento do ser autêntico que a alma começa a se reorganizar. Você sente medo, sente vazio, sente saudade até da dor conhecida. Mas não volte. Por favor, não volte. Não se traia mais uma vez só para ser visto, só para ser aprovado, só para não decepcionar quem nunca quis saber quem você realmente era. As pessoas vão te julgar de qualquer forma. Se você cede, dizem que você não tem personalidade. Se você impõe limites, dizem que você é frio. Se você diz sim o tempo todo, te usam. Se você diz não uma vez, te descartam. Então, se é para ser julgado, que seja sendo você, que seja escolhendo a si mesmo com coragem. O verdadeiro egoísmo, o que realmente destrói, é o que exige que o outro se anule, é o que impõe, é o que manipula. O que você está fazendo agora não é isso. É um retorno, um realinhamento, um movimento de integridade que pode até parecer dureza no início, mas que é, na essência, uma forma de amor. Jung falava sobre o self, o núcleo central da psique, que busca constantemente a totalidade. Esse self não quer performance, não quer personagem, não quer o elogio de quem só enxerga máscaras. Esse self quer verdade, quer profundidade, quer inteireza. E ele vai continuar te chamando, ainda que pelo caminho da dor. Você pode não saber exatamente para onde está indo, mas sabe que não quer mais voltar para o lugar de onde veio. E isso já é um começo real, um ponto de virada, um fio de luz atravessando o escuro. Um sim, sussurrado no meio do caos. Seja esse sim, seja esse recomeço. Abrace o desconforto de se reencontrar, mesmo que ninguém celebre isso com você. Você não precisa mais ser útil para ser amado. Não precisa mais estar sempre forte para ser digno. Não precisa mais sorrir para esconder o cansaço. Pode descansar, pode se recolher, pode se priorizar. Isso não é egoísmo. Isso é saúde. Isso é maturidade emocional. Você não precisa salvar o mundo para provar o seu valor. Precisa apenas parar de se abandonar. E quando você parar, vai perceber que boa parte do seu sofrimento não vinha do que os outros faziam com você, mas do que você mesmo permitia por medo de ser rejeitado. Chegou a hora de sair desse ciclo, de parar de implorar por migalhas emocionais, de aceitar que ser inteiro assusta quem se alimenta de metades, de deixar ir o que não cabe mais, de abrir espaço para o que sustenta, nutre e honra a sua verdade. Não é tarde. Não é impossível, não é errado, é só novo, e tudo o que é novo assusta, mas também renova. E talvez você não precise de mais explicações, precise apenas de permissão, para ser, para dizer não, para descansar, para não dar conta de tudo, para existir com a sua própria medida, a que não pede desculpas, a que não implora amor, a que não chama de egoísmo aquilo que, no fundo, é só o início da sua cura. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você cansou de carregar o peso de ser sempre gentil, compreensivo, disponível. É porque, talvez, esteja sentindo que aquilo que chamam de egoísmo é, na verdade, o único caminho para não se abandonar mais uma vez. Se esse vídeo falou com você, mesmo em silêncio, escreva aqui nos comentários. Não para responder a um conteúdo, mas para responder a si mesmo.
para dar nome ao que doeu, para libertar o que ficou preso na garganta, para transformar culpa em consciência. Diga o que você cansou de sustentar. Diga qual foi o não que você engoliu por medo de decepcionar. Diga o que você está pronto para soltar. A escrita, às vezes, é o primeiro passo do retorno. O lugar onde a alma começa a respirar outra vez. Pode ser uma frase, um grito, um silêncio com nome. O que importa não é o formato, é a verdade que vem com ele. E se ainda não se inscreveu neste canal, talvez agora seja a hora. Não por mim, por você. Para que no meio das cobranças diárias, dos papéis que te sufocam, dos elogios que exigem máscaras, você não se esqueça de que existe um espaço onde você pode apenas ser. Onde a sua verdade não será punida, onde o seu silêncio será respeitado, onde a sua dor será levada a sério, como um chamado de volta para si. Há um próximo vídeo te esperando. Mas eu não vou te dizer o tema, porque no fundo isso pouco importa. O que importa é que ele começa exatamente onde este terminou. No ponto em que a sua alma cansou de agradar e começou a pedir por inteireza. Se você sentiu isso, mesmo que só um pouco, você já está pronto para o próximo passo. Respire, escreva e siga. A sua verdade não é egoísmo, é maturidade, é presença, é o início da sua liberdade.